a sua vida a Cristo. Depois, automaticamente, a tua casa, o teu lar, a tua família. A palavra de Deus diz que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu ministro sobre a tua vida as demais coisas, para que você está aqui nesse lugar buscando o reino de Deus, buscando a sua justiça. Não tem outro motivo qual, porque você saiu da tua casa nesta noite. Talvez você tenha trabalhado nesses dias, talvez você tenha se esforçado, tido muitas coisas, mas você decidiu, tomou a decisão de estar na casa de Deus. E quando você toma essa decisão, é a busca do reino de Deus e a sua justiça. E se você faz isso, a palavra de Deus é fiel e verdadeira e vai dizer que as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Senhor, que todas as coisas que os teus filhos têm pedido a ti, Senhor, que as bênçãos do céu, que o cuidado, Senhor, individual, o cuidado com a casa, com a família e todos que estão ao seu redor, estejam debaixo das tuas mãos poderosas. Nós abençoamos os teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados pais, seja com todos. Você pode se assentar. As crianças podem ir para a sua aula, né? As crianças que aqui estão podem ir para a sua aula. Eu quero compartilhar algo com você nesta noite. Você sabe que a nossa igreja, Deus tem direcionado para alguns caminhos, alguns momentos que nós temos que viver. E no final do ano passado, vendo a situação do mundo, né, das pessoas, eu me preocupei muito em orar a Deus, falar com a nossa liderança e cuidarmos da nossa casa, como nós cantamos aqui. E Deus deu uma direção, é por isso que nós estamos fazendo nesse ano as escolas. Escola de homem, né, já tivemos a primeira na primeira segunda-feira de fevereiro e vamos ter a segunda aula na primeira segunda-feira de março. Escola de homem, a sexta-feira teremos a escola de mulheres e no sábado anterior, retrasado, os nossos líderes de jovens e adolescentes fizeram a escola de filhos. Entendo eu que se nós trabalharmos um homem de caráter, uma mulher de caráter e os filhos de caráter, nós vamos ter a célula mais forte da sociedade, que é a família. E a partir da família, elas vão se desenvolver. Quarta que vem, nós teremos a escola da família. Então, durante o mês, nós teremos 4 escolas, fora a escola bíblica, que é domingo de manhã, o ensino da Bíblia, né, domingo às 9 horas. Mas teremos, numa segunda-feira, a escola de homens, na sexta-feira, marcada a escola de mulheres, no sábado, a escola de filhos, e na última quarta-feira do mês, a escola da família. Mas, diante de alguns fatos ocorridos durante essa semana, né, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Vocês viram que no período de carnaval, e hoje com a internet, não tem como você não assistir. Eu não gosto, eu não assisto. Mas se você acessou a internet, você viu que uma das escolas de samba do Rio de Janeiro trouxe uma ala polêmica. Trouxe a família dentro de uma lata em conserva, falando sobre os conservadores. Irmãos, se você veio aqui hoje e fala assim, nossa, hoje o pastor vai meter a boca na política. Não, eu vim falar sobre o que é ser um conservador. Porque nós nos declaramos, e as pessoas que nos conhecem precisam entender que somos conservadores. Não importa o lado político. Não importa em quem você vota, não importa em quem você... Mas normalmente nós buscamos e orientamos o nosso voto a pessoas que pensam como nós. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda política. Não estou aqui para falar do A ou do B. Estou falando e vou falar para vocês o que é ser um conservador. Por que que as pessoas... Porque as pessoas, às vezes, elas se declaram conservadoras e nem são. Porque não entendem o que é. O que é ser um conservador? Conservador é fazer o que minha avó fazia. Conservador é não mudar, eu não mudo, eu sou sempre igual. E aí o que acontece? Vai haver um conflito. Pessoas conservadoras, no sentido literal, elas vão ter um conflito com as novas gerações.
Não, no meu tempo não era assim. Só que é um outro tempo. Né? No nosso tempo não tinha celular. No nosso tempo a gente fazia curso de datilografia. No nosso tempo, as nossas provas na escola eram mimeógrafo. A gente ficava até meio embriagado com o cheiro de álcool que vinha da prova, porque era virado no álcool, né? Depois veio o fax, depois veio outras coisas. Então o tempo evolui. Como ser conservador e ser uma pessoa contemporânea, que é a pessoa que vive as coisas modernamente, né? Sem que seja ferida a nossa fé. Então eu quero compartilhar com você um versículo que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 15. Diz o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, ou seja por epístola nossa, ou seja pelas minhas cartas. Então, o apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, ele dá um recado para os irmãos, que deviam permanecer firmes e guardar as tradições que foram ensinadas pela palavra de Deus ou pelos ensinamentos apostólicos dele. Então, nessa noite, eu quero falar sobre esses fatos da importância de que nós temos com a família tradicional, com a religião, tudo isso dentro do conservadorismo. Quando falamos de conservadorismo, nós precisamos ir além do rótulo político. O nosso Brasil, especificamente, ele está dividido em duas alas extremas. Irmãos, eu quero dizer para você que todo extremismo é perigoso. Nós precisamos sempre ser relevantes com os nossos pensamentos. Você pode não acreditar, mas você não está sempre certo. E eu também não estou sempre certo. Nós precisamos sempre repensar as nossas opiniões, desde que nós não firamos a palavra de Deus. E aqui está a base da onde nós entendemos que devemos ser conservadores. Não é questão política, não é questão de ser A ou de ser B, de estar do lado A ou do lado B. A questão é de ser, como diz o apóstolo Pedro, quando eles começaram a pregar a palavra de Deus, e Jesus havia ensinado a ele, quando ele falou sobre os impostos, Jesus deu a moeda na mão dele e falou assim: vai lá e paga o imposto. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas quando ele foi confrontado a sua fé, ele disse: não, a mim importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós estamos regrados debaixo de leis, debaixo de autoridades ao qual a palavra nos ensina a orar, a abençoá-las, porém, quando isso fere a palavra de Deus, nós devemos nos conservar fiel na nossa fé. Como disse o apóstolo Paulo, permaneçam fiéis naquilo que vocês aprenderam na palavra e nas minhas epístolas, e naquilo que eu ensinei. Então essa é a questão de sermos conservadores. O conservadorismo, teologicamente falando, refere-se à preservação das doutrinas e manutenção da autoridade das Escrituras. Ser conservador para nós é estar mantendo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Aquilo que está escrito aqui, isso é imutável. Não, eu não preciso reescrever a Bíblia, eu não preciso reatualizar a Bíblia. A Bíblia é um livro vivo, novo. A palavra de Deus é um livro vivo, novo. Ela se renova a cada manhã com as misericórdias do Senhor, os ensinos do Senhor. Então eu não preciso mudar, eu não preciso ser um progressista, eu não preciso ser alguém que está querendo algo novo, uma nova visão, uma nova versão. Não. Eu preciso ser fiel às Escrituras. E lá em Apocalipse, Jesus já vai dizer através do apóstolo João,
nas cartas, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fazendo uma repaginada da palavra, conserve-se, seja conservador da minha palavra até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O conservadorismo verdadeiro, ele está pautado em 3 pilares. Veja que 3 é o número do pilar, né? É o número de sustentação. Eu não sei se você pode ver, mas aqui essa câmera, ela está pautada em um tripé. E ela está firme, ela não vai cair. Porque é 3 pilares que a sustentam. Se eu tirar um desses pés, vai ficar bom. Ou vai cair para frente, ou vai cair para a direita, ou vai cair para a esquerda. Então a nossa visão conservadora está pautada em 3 pilares. Primeiro, a inerrância e suficiência da Escritura. Irmãos, primeiro vou falar sobre a inerrância. Nós temos um livro que é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro mais impresso. Ele foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, porém é o livro mais perseguido da história. A Bíblia já foi tentada ser destruída de todas as formas, mas ela tem se mantido. Deus tem guardado a sua palavra, Deus zela pela sua palavra. E por que isso? Porque nela não há erros, porque um erro que você encontrar na palavra de Deus, cai em descrédito toda a palavra, por isso que ela é um livro completo. É por isso que a Bíblia tem em torno de 40 escritores, mas tem um autor só, ao qual o Espírito foi ditando no coração dessas pessoas, e foi escrevendo-se uma história mediante esta santa palavra. Então, o nosso pilar, e primeiro eu preciso crer na inerrância da Bíblia. Por quê? Porque eu preciso segui-la por completo. Eu preciso estudá-la, eu preciso entendê-la, mas eu sei que aqui, se eu me conservar aqui, eu vou ter uma vida abençoada. E diante da inerrância, nós temos que entender a suficiência da palavra de Deus. Eu gosto de ler outros livros complementares. Eu gosto de ouvir pregação, eu gosto de estudar, eu gosto de ouvir outras mensagens. Mas se eu não tivesse nada disso, se eu não tivesse mais um livro na biblioteca, nós trouxemos os nossos livros lá da minha casa e a gente vai colocar tudo na prateleira lá da minha sala. E fica liberado para a igreja. Quem gostar de ler, vai lá, pega um livro, devolve, se não devolver, né? Devolve depois. Mas vai estar lá. Então, livros complementares, leituras complementares, pregação. Hoje com o YouTube, internet, antigamente você vê um pastor diferente, você ia ter que se deslocar. Hoje não, você é 2 botãozinhos, você está lá, já está ouvindo o pastor A, o pastor B, o pastor C pregar, o internacional traduzido, e tudo isso você vê. Mas se nós não tivéssemos nada disso, só tivéssemos a palavra de Deus, e não é só, é tudo o que nós precisamos, era o suficiente. Existem países perseguidos que às vezes têm um livro da Bíblia, um testamento. Eu sempre, todo ano, abro as portas aqui para os Gideões. Todo mundo sabe os Gideões, né? Quem já não foi no hospital, num lugar e tinha aquela biblinha assim, ó, Novo Testamento e Salmos. Quem nunca viu aquilo no hotel, no hospital, aonde você for, tem lá uma bibliazinha dos Gideões. Nas cadeias, tem lá a bibliazinha dos Gideões. Tem um Testamento e Salmos. Mas tem lugar que só tem um livro da Bíblia. Centenas ou milhares de pessoas na África se converteram apenas com o Evangelho de Lucas. O primeiro livro contrabandeado, né, nos países fechados é o Evangelho de Lucas, onde ele narra a história de Jesus Cristo. Mas existem lugares testemunhados por missionários que às vezes entra uma página da Bíblia. E ela é suficiente para que essas pessoas se conservem uma fé em Cristo. Tudo complementa, mas eu preciso me conservar na inerrância e suficiência da Escritura. Outro pilar que nós cremos, por isso nós nos conservamos, somos conservadores da palavra, é a sua ortodoxia doutrinária. Eu vou explicar.
Nós cremos que a palavra apostólica, aquilo que foi ensinado, é o que nós devemos seguir. Ortodoxia significa crença correta. Eu preciso estar certo do que eu estou fazendo. Irmãos, nós vamos ver, muitas pessoas falam assim, não, Jesus, ele na verdade não ressuscitou, o corpo ele foi escondido e depois os apóstolos foram lá, para que não perdesse a história, os apóstolos foram lá, roubaram, esconderam o corpo de Jesus, na verdade não ressuscitou, ele foi roubado. Mas aí esses apóstolos morrem por causa dessa mentira. Aí Pedro é crucificado, Tiago é morto, Judas é flechado, João vai morar numa ilha tenebrosa, que é a ilha de Patmos, vai ser preso na ilha de Patmos por causa de uma mentira? Ou porque eles criam que aquilo era verdade? E da mesma forma, por que eu vivo em Cristo? Porque eu creio que esta palavra é fiel e verdadeira. E isso me conserva. Eu sou um conservador da palavra. Porque essa palavra é inerrante, essa palavra é suficiente. E ela é verdadeira. E o que me conserva também, que eu não vou mudar, é a salvação em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Uma das teses de Lutero, ele dizia, solo Dio gratia. Somente a Deus devemos dar graça. E salvo sola gratia. Somente a graça de Jesus. Somente, amados. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de uma outra força. Eu não preciso de outra pessoa. A minha fé está baseada em Cristo. E isso me conserva fiel a Cristo. Isso me fortalece. Isso me deixa forte. E as pessoas podem vir com outras doutrinas. O apóstolo Paulo fala assim, olha, se um dia e eu falo a mesma coisa para vocês, numa escala extremamente menor, nem pensar em comparar, mas se um dia eu vier pregando um outro evangelho, que não seja esse, me considerem anátema, maldito. Se um dia eu chegar e falar assim, irmão, sabe bem esse negócio de Jesus? Não era bem assim que eu falei. Eu acho que eu estou bem santo, vocês deviam seguir a mim. Eu acho que vocês deviam, sabe, aquela palavra de Pedro e Paulo, não é bem assim. Eu falei, pastor, está com nada. Tudo que nós falamos, nós vamos estar embasados nesta santa palavra. Se não estiver, se Cristo não for suficiente para a nossa vida, nós caímos no anátema que o apóstolo Paulo fala, nas maldições. Então, a inerrância da palavra, a suficiência da palavra, a ortodoxia, a crença que é uma palavra verdadeira e correta, e a exclusividade em Cristo, é isso que me torna um conservador. É por isso que pode me pôr na lata, dizendo que a minha família pode estar na lata, assim, família conservadora. Não porque nós temos lado político, não porque votamos em A ou em B, mas nós somos conservadores, porque nós cremos na inerrância e suficiência da Escritura, na ortodoxia doutrinária e na exclusiva salvação que há em Cristo Jesus. É por isso que eu coloquei na chamadinha do culto de hoje, você vê lá, uma igreja em conserva. Porque é isso que nós cremos. Não fugimos disso. E não podemos fugir disso. Assim deve ser a minha vida, assim deve ser a sua casa, assim deve ser a nossa igreja, e assim devia ser o mundo. Se o mundo estivesse conservado na palavra de Deus, nós seríamos muito e muito mais fortes. Por sermos isso, por sermos conservadores da palavra, nos traz um padrão ético e moral. Aquilo que nós cremos não é porque eu acho melhor, é porque a palavra de Deus diz assim, e me traz um padrão ético e moral pelo qual eu creio. Irmãos, estou falando aqui para vocês estão me ouvindo, essa mensagem está sendo gravada, vai estar lá na internet, lá no nosso YouTube da Quarta IQ, e tem pessoas que vão discordar.
Mas para que elas discordem daquilo que nós estamos apresentando, é preciso ter uma outra visão da palavra de Deus. Ou crer na inerrância, na insuficiência, na falta da verdade, ou que Cristo não é exclusivo nas nossas vidas. Esses dias aconteceu novamente um fato que já me havia acontecido. Eu estava discutindo classicamente com uma pessoa sobre a palavra de Deus. E eu falei assim, mas o apóstolo Paulo diz, não, peraí, não é bem assim o que o apóstolo Paulo diz. Eu falei, acabei a discussão aqui. Se você é melhor do que o apóstolo Paulo, se você tem uma outra doutrina do que o apóstolo Pedro, aí nós não temos como conversar. Porque a minha lei, aquilo que eu creio, está na palavra. Se você não concorda, não dá para a gente conversar. Se nós temos constituições diferentes, não tem como nós chegarmos a um acordo. Eu sempre dou esse exemplo. Você sabe que os Estados Unidos, eles são Estados Unidos, né? São vários estados com leis próprias que se juntam numa carta magna lá no final. Mas alguns estados, por exemplo, a pena de morte, ela é legalizada. Eu não estou dizendo que eu sou a favor nem contra a pena de morte, né? Apesar, eu sou contra, né? Por mais que haja as atrocidades, mas lá em Êxodo, as leis morais falam assim, não matarás. Então, por mais que às vezes a gente tenha vontade, tenha desejo, esses pedófilos, essas pessoas, mas é uma lei de Deus. E nós não dá para abrir exceções. Por que isso, pastor? Conservadorismo. Conservado na palavra. Você falar que a gente não tem vontade, a gente vê aquelas atrocidades, esse caso aí americano, Einstein, que nossa, esse cara tem que morrer, é um sentimento humano que vem, mas quando a gente para pensar, a lei moral de Deus, ela diz, não matarás. Mas mata. Aí quem estava domingo aqui, eu conversei com o pastor João, ouvi um pouco da mensagem dele, né? Quando ele fala sobre as coisas que aconteceram, as guerras, as lutas, porque tudo tem um propósito. Mas nós, conservadores, não matamos. Não matamos pessoas, não matamos fetos, não matamos mulheres, não matamos homens, não matamos homossexuais, não matamos de forma alguma. Nós não aceitamos isso, porque somos conservadores. Mas lei, vamos falar de lei. Um cidadão eu não sei certo se eu vou citar os estados corretamente, mas o cidadão da Califórnia, a lei deles fala que a pena de morte é permitida. Aí o cidadão do Texas fala que não é permitido. Aí os dois vão discutir se a pena de morte é legal ou não. Um vai falar assim, é legal, porque na minha lei diz que é legal. O outro vai falar, é ilegal, porque na minha lei diz que é legal. Eles não vão chegar no acordo. Então não tem discussão para quem não crê nessa palavra, quem não se conserva nessa palavra. Mas para nós que somos conservadores da palavra de Deus, que cremos na inerrância, na suficiência, na ortodoxia doutrinária e na exclusividade da salvação de Cristo, a nossa ética e moralidade diz, primeiro, preservação da família tradicional. Nós cremos que a família básica é o pai, a mãe e os filhos. Pastor, mas hoje em dia, e eu trabalho no Conselho Tutelar, você sabe, existem famílias disfuncionais. Onde o pai não está, onde a mãe não está, onde os filhos, onde o pai dá problema, mas uma família funcional. E nós estamos falando da família funcional, porque é a família que é importante, a família que dá base, é a importância que dá fundamentação nos preceitos religiosos. Às vezes não tem o pai, aí é papel da mãe, que nós chamamos da mãe solo, junto com as crianças, educar a criança no caminho que deve andar nos caminhos do Senhor. Às vezes não tem a mãe, aí o pai faz esse papel. Mas quando a família está, a complexidade está perfeita, essa família ela tem muito mais oportunidade, muito mais chances, né, de ser uma família abençoada. Na configuração, por isso nós cremos na ética, na moral e naquilo que diz a palavra. A família padrão é o pai, a mãe e os filhos. É nisso que nós cremos.
Preservação da família tradicional. Nós cremos no posicionamento bioético, nós somos contrários ao aborto, nós somos contrários à eutanásia, ou seja, a pessoa matar pessoas dela morrer. Nós somos contra a legalização das drogas. Tudo isso, irmão. O conservador, ele é contrário. Mas não porque ele tem um lado político. É porque a palavra de Deus nos ensina assim, e não tem. E não tem outro caminho. Não existe família entre dois homens. Não existe família com duas mulheres. Família é a concepção de um homem, uma mulher e seus filhos, caso os tenha. Posicionamento bioético. Não tem, a criança ela é concebida lá na hora que o espermatozoide e o óvulo se juntam e a primeira célula se forma, nós já entendemos que aquilo é uma vida. E aquela vida não pode ser tirada. Ah, mas é o direito. Irmãos, nós conservamos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu te conhecia lá no ventre da sua mãe. O salmista diz, antes de ser formado, o Senhor já me conhecia. Antes de eu ser aquele grãozinho de feijão, sabe aquela primeira ultrassom que faz, que está só lá? Deus já te deu o nome, Deus já te conhece, Deus já tem a tua história escrita. É nisso que nós cremos, é por isso que nós somos conservadores. Pastor, mas quem não crê na palavra, né? Não crê em você. Mantenha a sua posição, como diz o apóstolo Paulo, mantenha-se firme. Cremos nos papéis, a nossa ética e moralidade, cremos nos papéis de gênero. Homem é homem, mulher é mulher. Por isso que nós tivemos a escola de homens, né? Ainda nós temos um lema assim, só para descontrair, para depois falar muito sério, é só para cabra macho. Homem tem o seu papel na sociedade. A mulher é inferior, não. A mulher é igual com o seu papel na sociedade. E os filhos têm o seu papel na sociedade. Cada um fazendo a sua parte para aquilo qual Deus os criou. É o papel do gênero. Está errado quando um homem quer fazer um papel que não é dele, uma função que não é dele. A mulher fazendo uma função que não é dela na sociedade, ou se portar como se fosse. Não, nós temos que tomar uma posição, se cada um tiver no seu lugar, cada um exercendo a sua função. Eu não sei se você sabe jogar xadrez, mas no xadrez, cada peça, ela tem um movimento. Cada peça. Se você pegar a torre, ela só anda para frente e para o lado. O bispo só anda na diagonal. O peão pode andar para qualquer lado, desde que seja uma casa. O cavalo anda em L. E é um jogo muito gostoso de jogar. Agora imagine, se nós vamos jogar xadrez, e aí cada um resolve fazer o que bem entende, com a peça que quiser. Não, meu cavalo, eu vou andar igual a rainha. É o bispo, eu vou andar igual o rei. Eu vou fazer o que eu quero. Não, cada um tem seu papel, e é por isso que o jogo é bom. É por isso que sai uma partida. Fazer uma analogia para você entender que cada um foi criado. Qual é mais importante? A dama, porque ela corre, ela pode ir para qualquer lado, quantas casas ela quiser. Só que ela, se não tiver o apoio das outras, com a função das outras, se você perder todas as peças, ficar só com a sua dama, você vai perder o jogo. Se você tiver 2 cavalos, você uma dama, você vai perder o jogo. Então, cada um, nós cremos no papel de cada um na sociedade. Agora, qual é o problema? O que acontece? A pergunta é, como ser fiel e conservador sem se tornar irrelevante para as novas gerações? Ou seja, como manter-se essa posição de conservador sem ferir e ter que levar essa mensagem para aqueles que não o são? Porque a questão não é ser conservador. Você eu sou e nós podemos ser. Mas nós temos que ensinar para as pessoas que isso é importante, sem repeli-las. Porque nós tomamos uma posição e nós vamos levar essa posição para as outras pessoas. Nós vamos ensinar que a Bíblia, ela é relevante, que ela é a palavra de Deus, que ela não contém erros, que ela é suficiente,
que ela é uma crença para nós. Aí as pessoas que não têm esse pensamento nos repelem, vão querer tirar um sarro, fazem uma latinha lá, colocam a família dentro e dançam dizendo assim, olha lá, são os conservadores. E nós não devemos repelir essas pessoas. Nós vamos trazê-las, ensiná-las e mostrar o padrão de Deus para cada uma delas. Como fazer isso? Então vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver o que Paulo disse no seu capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos por aqui? Ótimo. Quero ler com vocês grandão aqui na parede. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Ou seja, nós não chegamos aqui à toa. Nós não estamos aqui à toa. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Ó, já fomos insultados em Filipos. Nós somos insultados porque nós falamos que homem é homem, mulher é mulher, que família é tradicional, nós somos contra aborto, nós somos contra a droga, nós somos contra várias coisas. E aí nós somos insultados, nós somos reprimidos. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Irmãos, supondo, e talvez você não concorde com alguma coisa que eu disse aqui, você que está vendo pela internet não concorde com alguma coisa que eu disse para você, em nenhum momento foi contra você. Não foi, a intenção nunca foi ofender, nunca foi fraudulenta e nem imundícia. Será que alguém entendeu que eu disse alguma coisa errada, fora de um padrão? Não, mas vamos além. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Irmão, ser conservador na sociedade atual não vai agradar. As pessoas não acham, ai, que lindo, ele ama a família. Quem não é conservador? Eles vão tirar sarro, eles vão achar que nós somos errados. Que nós, não, mas nós não estamos procurando aprovação de homens. Ai, a mulher é meu direito, o aborto. Não, não é. É uma criança. É uma vida. Então nós não somos, mas nós seremos, não estamos aqui para agradar, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve o pretexto de avareza, Deus é testemunha, nós não estamos aqui para agradar ninguém, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Irmão, a gente podia pegar essa palavra e dizer assim, nós estamos certos e acabou. Como muitos ainda têm feito isso. É a palavra de Deus. Nós não buscamos glória dos homens, nós não estamos aqui para agradar a sociedade. Tem igreja, cristão, crente, que ele, sabe, ele concorda com certas coisas para dar uma agradada. Ah, não, é bonitinho, é legal. Não, mas pensando bem por esse lado, não, nós não estamos aqui para agradar. Nem ainda que nós podíamos. Nós estamos aqui para falar da palavra de Cristo. Antes, fomos brando entre vós, como a ama que cria os seus filhos. E aqui está a resposta, no versículo 7 e versículo 8. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Quando nós pregamos esta mensagem, irmãos, ela precisa ser pregada em amor. O nosso conservadorismo deve mostrar para as pessoas que nós amamos a cada uma delas. Quando nós falamos daquilo que nós cremos, quando nós pregamos, seja no nosso trabalho, na nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, nós precisamos orar a Deus e nunca deixar de falar a verdade, mas sempre falar a verdade
em amor. E esse é o grande problema que está acontecendo. Nós, conservadores, estamos travando uma guerra contra os liberais. E nós precisamos amá-los, pregando a verdade. Pastor, como fazer isso? Só tem uma arma, e ela se chama Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Você é voz, você é testemunho, você é exemplo. Você é conservador, eu sou conservador. Aquela latinha me representa, te representa, representa a sua casa. Mas esta mensagem, da forma que eles quiseram atacar os conservadores, só deram munição, às vezes, para nós perdermos esse amor. A arma do diabo não está o ataque ao conservadorismo. A arma do diabo é quando nós criamos um conflito com quem não pensa como nós. Nós devemos ser firmes, como diz o apóstolo Paulo, mantermos a nossa fé, mantermos as nossas crenças, mas amar aqueles que precisam ouvir a verdade. Amém? Sentado mesmo, feche seus olhos. Eu vou pedir, orar a Deus, para que o Espírito Santo encha o seu coração. Você que vive a verdade, e você que quer se aproximar cada vez mais da palavra de Deus, que Ele abençoe a tua vida. Que Ele dê sabedoria para que você seja o mais conservador possível dentro da palavra de Deus. Que a sua casa seja uma casa igual o Senhor ensina. Que a sua vida seja uma vida como Ele ensina. Que seus preceitos, que a sua fé, que a sua ética, a sua moral seja conforme a palavra de Deus ensina. E que você seja um testemunho para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, tenham o desejo de ser como você. Que o Espírito Santo faça o seu rosto brilhar, a sua vida brilhar. E que tudo aconteça a partir de você, da sua fé, da sua postura. A sua fé, a sua postura vai mudar as pessoas que estão ao redor de você. A sua fé, a sua postura vão mudar as pessoas que andam com você, que pensam diferente com você. Porque elas vão ver em você a palavra de Deus, o brilho de Deus na sua vida. Senhor Jesus, no teu nome, Pai, eu peço a unção poderosa do Espírito Santo sobre as vidas dos seus filhos. Que nós, Senhor, mantenhamos, Senhor, a nossa fé. Que nós mantenhamos, Senhor, a nossa crença. E sejamos, sim, conservadores na tua palavra. Mas que possamos, Senhor, refletir disso, como diz o apóstolo, esse amor, Pai, com carinho, porque nós temos um amor, um agrado por aqueles que talvez não pensem como nós, mas precisam ser tocados e ser transformados. Que a tua igreja tenha uma luz tão forte, tenha um sal tão saboroso, que as pessoas tenham o desejo de vir em nossa direção. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando e que esta palavra atinja o nosso coração, que essa palavra atinja o coração das pessoas que vão ouvir esta mensagem, Pai, e tragam, Senhor, uma transformação mediante a Tua santa palavra. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Que você se conserve assim, firme na palavra de Deus, e que a tua mensagem seja tão saborosa. Quando eu estava orando aqui e falei, sejamos saborosos, sejamos luz, sabe o que veio na minha mente? Sabe quando você acende a luz da tua casa e os bichinhos vêm tudo? E você fica reclamando dos bichinhos? Ah, mas o bichinho veio aqui, é porque a luz acendeu. E as pessoas que estão ao seu redor, quando você acende, elas vão fazer igual aqueles bichinhos. Deus deu como fosse uma visão ao meu coração. Vão vir tudo pertinho de você, porque a sua luz está brilhando muito forte. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.